Meu, valeu ter vindo. Galera, Papo com Café. Hoje o bate-papo é com o Jefferson. Nova geração de instrutores, né? Também do Senac. Ele ainda é um pouquinho antes da pandemia, 2019, né? Por aí. 2019. E a gente estava aqui tomando um café e falando da turma, né? De vários colegas da turma, né? Mas antes eu queria que tu te apresentasse, cara. Quem é o Jefferson? Bom, né? Primeiro eu quero só elogiar, olha como a caneca é bonita aqui, não é de mentira. Eu achei que era edição, mas tá tudo certo. Tudo certo. Gente, Jefferson, comecei aqui no Senac, nessa vida de instrutor de trânsito, né? Mas hoje dou aula teórica, lá, aula prática, carro, moto, simulador. Bombril. É o tipo do funcionário bombril hoje, né? Mil utilidades, Mil utilidades, mas a gente teve que começar de baixo, né? Claro. Sempre começa sempre... normal é sempre começar ou aula prática ou aula de simulador, né? E hoje a gente está dividindo espaços lá, né? A meta é alcançar um pouquinho mais aí, mas vamos devagarzinho, não dá para atropelando a coisa, né? A pandemia atropelou um pouquinho, né? Atrapalhar um pouco o nosso trabalho, mas a gente vai indo, né? O que tu fazia antes, Jefferson? Porque assim, hoje tu é instrutor de trânsito, tu trabalha, né, atuando na teórica, na prática, eu tenho te acompanhado nas redes, né? Tu inclusive posta algumas coisas engraçadas nas redes lá, né? Uma forma mais cômica assim também, né? Mas o que tu fazia antes de... Como é que tu veio parar no Senac para fazer curso de instrutor? Alguém te obrigou, amarrou e te levou à força? Não? Não, cara. Foi até uma coisa assim, parece que foi meio que se desenhando aos poucos, né? Porque eu não, por nenhum momento até então, eu tinha me visto como instrutor de trânsito, né? Eu sempre trabalhei em empresas do ramo, sempre fui ligado, apaixonado por carro, adorava dirigir, aquela coisa, né? No meu dia do meu aniversário de 18 anos de idade, já estava com o pé na porta do CFC lá para já tirar a carteira, aquela coisa, aquela necessidade, né? E sempre eu gostei disso, mas sempre foi envolvido, trabalhava com logística, transporte, sempre alguma coisa envolvida a veículos, né? E antes disso, eu venho de um setor, trabalhava com logística antes, né? Fiquei 12 anos na mesma empresa, até estava falando do Lucas antes aqui, que, bem ou mal, trata essa questão do transporte, mas não necessariamente o ensino. Né? E só trabalhava muito, quem trabalha no ramo sabe que é bem corrida a coisa, tu não descansa, dependendo da situação, se tu não souber administrar, tu, às vezes, né, tu até acaba sucumbindo ao trabalho muito forte, né? E aí foi, até que eu tive, chegou um ponto até que eu tive um piripaque uma vez trabalhando, né? Em função do estresse, né? Estresse, e tocava o telefone de madrugada, aquela coisa e tudo. Mas como eu já estava 12 anos na mesma empresa, a gente vai meio que empurrando, né, com a barriga. Meu filho nasceu, eu tenho um filho agora, hoje está com 8 anos, né? Mas na época ele nasceu e assim, toda aquela função de bebê novo, trabalho demais, viaja muito e tudo. Eu fui indo, foi que até, que nem eu falei, né? Às vezes se a gente não administrar demais, a gente sucumbe ao trabalho excessivo. E aí, ganhava bem, por incrível que pareça, né? Bem ou mal, fiz meu pé de meia com essa empresa, só que trabalhava demais mesmo. E foi até que, né? Acabei negociando lá, depois de 12 anos a gente acabou saindo, fechou a filial daqui e tudo. Depois que eu parei, que eu fui começar a respirar, assim, de verdade, no sentido de vida mesmo, né? E eu comecei a ver as coisas de um outro patamar. Sempre gostei de falar, sempre, na própria empresa lá, a gente trabalhava muito com empilhadeiras e tudo, eu meio que treinava também o pessoal da empilhadeira. Quando entrava um motorista novo, treinava um motorista novo. Então, bem ou mal, essa coisa do ensinar a andar, meio que já vinha um pouco de lá, eu já tinha um pouco, né, um pouco mais da manha, digamos assim. Já né? tinha uma ideia, porque querendo ou não, tu já exercia isso lá, né? Mas nunca nesse sentido de, vou ser instrutor de trânsito, vou trabalhar em autoescola. Isso era uma coisa. Só que daí, saí da empresa, que nem eu falei, né? O mundo já meio que deu uma reviravolta, né? Fiquei desempregado,
Né? Isso foi lá pra gente situar 2018, mais ou menos. Antes um pouquinho, por aí, mais ou menos. Mais ou menos né? 2018, tu fez o curso em 2019, teve ali mais ou menos um período de um ano, mais ou menos Isso, até me adaptar. Né? E, só que até então a ideia de ser instrutor de trânsito não tinha aparecido ainda. Nesse meio termo, saída da empresa, enfim, volta, né? Fiquei sem trabalhar, e aí aquela coisa, tipo, pô, não posso ficar parado, estou acostumado sempre na correria e tudo. No desespero, comecei a trabalhar, como eu estava te falando, assim, como motorista de aplicativo. Né? E isso, bem ou mal, me deu uma bagagem assim, muito boa, no sentido até de conhecimento, muito mais de trânsito do que qualquer outra coisa. E o principal de tudo também é a questão da proximidade com outras pessoas. Né? Trabalhei ali um tempo motorista de aplicativo. E a curiosidade, né? Por que eu até estou reforçando essa questão do motorista de aplicativo? Porque não foram foram 2 passageiros até que me falaram no meio das conversas, que eu falo demais. Bom, vocês já estão vendo aí que eu falo demais. Né? 2 passageiros diferentes, uma vez falaram, tipo, não, tu não trabalha em autoescola, né? Daí eu disse, não trabalho. Disse, não, porque pelo jeito que tu dirige aí, e tu fala bastante, tu não dá aula em autoescola, tu não tem interesse nisso. Daí eu disse, não, só que ficou nisso, né? E aí um dia eu conversando com a minha esposa, né? Eu falei, tu vê, o pessoal, já é a segunda vez que o pessoal diz, né? Pergunta se eu dou aula em autoescola, né? Porque talvez pelo jeito que eu dirijo, pelo jeito que eu falo, né? E aí ela me falou assim, tu sabe que tu tem perfil? Tu sabe que tu tem perfil, tu podia ser. Tu gosta de falar, tu gosta de carro, tu gosta de pessoas, bem ou mal, né? Assim, Sim. Os meus alunos lá veem que eu falo muito e me envolvo muito nesse sentido. Por que tu não faz um curso para ser instrutor de autoescola? Ela falou assim para mim, meu próprio esposa me incentivou. E eu disse, tu vê, né? E aí comecei a me aprofundar mais na situação, comecei a ver e tudo, vi que, né, o mercado como é que estava e tudo, até que brilhou o Senac aqui. Né? Eu procurei me aprofundar também nos cursos, né? Vi que o Senac aqui, bem ou mal, era bem conceituado, o pessoal falava muito bem dos professores e tudo. E foi. Eu disse, então eu vou me inscrever aqui no Senac, né? Vou começar a fazer o curso para eu ver como é que tá. Né? E foi me identificando cada vez mais, assim, muito, muito legal com aquilo que eu buscava para mim, mais como realização pessoal do que financeira. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu contando essa história, eu fiquei pensando assim, né, que eu imagino, por tu dominar a tua outra profissão, e pelo jeito tu dominava, né, que esse período deva ter sido, por vezes, até um período mais difícil, porque, querendo ou não, a gente sai de um lugar que a gente domina, e daqui a pouco com uma rotina, com horário, com pessoas dependendo de ti, né, e daqui a pouquinho do nada, tu tipo, opa, mas o que eu vou fazer agora? Né? Eu te digo isso até compartilhando um pouquinho, que também passei por isso, um certo momento lá, né, da minha carreira assim, profissional. Mas a gente pode dizer que tu passou a te reencontrar dentro da profissão ou dentro do ensinar de algo que talvez tu tinha, porque antes tu tinha e agora tu pode dizer que tu tem de novo? Eu tô para te falar, Lucas, assim, que eu tenho muito mais retorno pessoal agora do que antes na empresa que eu tinha. Mas tu te senti muito? Muito aí mais, que eu quero falar. Eu me, assim, não é demagogia, falsa modéstia, enfim, da minha parte, mas eu me sinto muito bem dando aula. Eu, assim, hoje eu falo assim, tipo, quem conversa comigo, dos meus parentes do passado, amigos, enfim, minha própria esposa e tudo, bem sincero até, Lucas, assim, o salário não é o mesmo que eu ganhava, óbvio, né? Até bem menos, só que a minha realização hoje como instrutor não tem nem como desenhar do que eu tinha antes. Antes eu tinha aquela pressão e trabalho, só que eu não tinha uma realização própria, minha realização própria. Hoje, depois de já pegar uma certa experiência ali na aula e tudo, eu vejo assim que eu gosto muito do que eu estou fazendo. Muito. E eu acho que é isso que é o segredo hoje. Hoje as pessoas elas não veem muito isso no mercado. As pessoas elas querem fazer o que gosta, mas não gostam do que fazem. É coisa diferente isso, né?
Porque assim, se tu, às vezes as pessoas falam, tu tem que fazer o que tu gosta pra trabalhar. Só que tá, tipo, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou pegar uma prancha de surf, vou ficar lá no meio da praia lá esperando. É morrer de fome. Não, Tipo... tu tem que começar a trabalhar em alguma coisa e tu tem que gostar do que faz. O melhor salário, na verdade, hoje é isso, é tudo ser recompensado. Eu chego, até um exemplo, eu chego sexta-feira, pra mim lá, eu saio rouco das aulas. Vocês não trabalham no sábado? Ou até meio-dia? Agora eu não mais em função desse pula pra cá, pula lá. Né? Mas antes, quando era só instrutor prático, eu trabalhava no sábado direto. Né? Direto não, até o meio-dia, né? Trabalhava ali. Né? Mas assim, essa questão da gratificação que tu perguntaste, né? Hoje eu sinto uma coisa que eu não sentia nas outras empresas, tipo assim, de dar aula e saber que tipo, se tu tá ajudando, né? Isso é uma coisa que tu falava na aula, né? Eu me lembro quando a gente estava no curso aqui do Senac, o Lucas falava muito disso. Pessoal, vocês vão estar realizando os sonhos das pessoas, vocês vão estar participando da vida delas bem ou mal. E aí eu ficava filtrando aquilo, mas será? Será que é tudo isso mesmo? E gente, assim, pior que porque tu acaba te envolvendo demais com os alunos. Isso é uma coisa que eu não sabia que existia. Até porque tu tem aquela, que fica aquele estereótipo, né? Mas o pessoal vê os carrinhos de autoescola andando aí, e aí vê lá, tá a instrutora, tá lá sentada, deve estar dormindo de óculos escuros, aquela coisa. Mas não tem um mínimo de noção da proximidade que essa pessoa tem com os alunos. Eu vejo por mim, eu comecei a pensar por mim, naquela minha época lá, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu fui fazer a minha carteira, a proximidade que eu tive com o instrutor. Porque ele estava fazendo parte do meu sonho ali. E é isso que às vezes as pessoas não notam, né? É esse feedback dos outros em função do trabalho bem feito. Não, às vezes não é nem tão bem feito. Só que aquela pessoa fica tão feliz em tu realizar isso para ela, que tu acaba tendo, né, aquele pulso. Assim, não, mas isso que tu tá falando, cara, faz muito sentido em algumas coisas. Quando tu tá dando aula, quando tu tá ensinando, tu tá participando de um processo de alguém, esse alguém é o teu aluno, né? Para que ele conquiste algo. Que lá na autoescola, querendo ou não, por mais que a gente brigue, ensinar a dirigir, esquece a carteira, o aluno chega no CFC por causa da carteira. Sim. Né? Porque como é obrigatório, ele não vai lá, só vim aprender. Não quero fazer a prova. Olha, se tiver 1% que aconteça isso, é muito. Né? Eles chegam lá pelo documento, né? E aí entra o instrutor Jefferson, que tem uma fala pausada, isso é teu perfil, isso demais. Tem, isso é teu, né? Uma fala pausada, uma fala clara, né? Uma postura, né? E logo se identifica, né? A forma talvez até que dê aula. Eu nunca assisti a tua aula, mas vendo tu conversar, a gente conversou um pouquinho, a gente está falando agora, né? Eu logo prontamente, talvez pela minha experiência, a gente está há pouco tempo no CFC, né? Trabalhando na área, a gente já começa a fazer uns links assim de perfil, né? E tu dando aula teórica, também pode dar aula prática. E tu dando aula prática, também pode dar aula teórica. Isso só vem a remeter, né? Assim, só nos leva que o profissional da modernidade, ele é um profissional que ele precisa saber fazer de tudo um pouco. Ele não pode mais ser aquele profissional, né? E eu enxergo isso também, aí pode até dar, concorda não, né? Também. O profissional precisa ser malhável, né? Sim. Porque imagina que lá na pandemia, tu só quer dar aula teórica, tu contou até da tua entrevista. Tu chegou lá e falou, quero dar aula teórica. E aí tu recebeu lá, olha, prática te serve? E aí tu teve que ser malhável, né? Não, e também aquilo que a gente estava conversando antes, né? A pessoa ser engessada demais hoje limita os teus caminhos, porque tu não tem, né? Só que isso é engraçado porque as pessoas não sabem, às vezes, né? Elas acabam misturando entre os colegas. Isso é uma coisa, já explico, tá? Explica aí. Eu me lembro quando a gente estava na aula aqui no Senac, ainda nas aulas do professor Lucas, e ele falava assim, pessoal, e cara, isso ficou gravado na minha mente, assim, vocês vão ser taxados de puxa-sacos, né?
se tu limpa o carro mais do que o outro, né? Tu vai ser aquele cara que tipo assim, ó lá, o puxa-saco, ó, né? E aí tu entra com aquela fome, né? Eu entrei assim, né? Eu comecei, hoje, né? O pessoal lá, e hoje eu tenho a fama ainda, eu sou o puxa-saco. Só pra gente ter uma noção, o meu apelido entre os instrutores lá, queria aquele... Ah, tu tem apelido também? Eles me chamam de mão branca. Mão branca? Porque mão branca é aquele puxa-saco. Tá com a mão branca de tanto lavar o carro, né? De tanto limpar. Porque o meu, eu fazia isso, Claro. mas é uma coisa minha, né? Não, parece, é que assim, a gente tem que cuidar muito dessa questão para não parecer meio superficial o negócio. Porque tu nota aquele que tá fazendo forçado as coisas e tu nota aquela pessoa que faz ao natural. E eu sempre fui de lamber carro, de deixar sempre limpinho e tudo. Aí eu me lembro de uma época, de uma aula até que tu falaste que uma vez até encerar o carro. Do carro que eu encerei, que eu ganhei um Corsa hatch na época lá, eu fui taxado. Eu lembro disso. Cara, tu tá encerando o carro, a partir de agora eles vão exigir que todos encerem o carro, não sei o que, isso aí foi muito. E aí vem aquilo que eu tava falando antes. A receptividade, às vezes, pelos colegas é diferente. Porque quando eu entrei, né, até te falei, na entrevista eu cheguei pro diretor de ensino lá e falei assim, olha, eu quero ser instrutor teórico. E aí, só que assim, tu não chega com o pé na porta querendo ser instrutor teórico. Tu tem que ter uma bagagem, né? Tipo, pô, recém tava começando no negócio, já quer ser, quem é esse cara, né? Que cara metido, né? E aí eu sempre brincava assim, não, eu não sou metido, eu sou competitivo. Eu brincava, né? E aí, até o diretor de ensino, que nem eu estava te falando antes, ele falou assim, olha, tu pode entrar, a gente deve ter uma vaga mais instrutor prático. Tu quer? E eu, olha, beleza, eu quero começar. Eu já tinha participado só dos estágios, né? Tinha, né, inclusive, em outros CFC também e tudo. E aí começou. E aí comecei e é nítido. Lembro da aula do professor Lucas também, que ele falava, vai ter as panelinhas dos funcionários. Quando vocês chegarem na empresa, vai ter dois tipos de colega. Aquele colega que é o alto astral, que vai ser um espelho, né? Que todo mundo respeita, que aquele cara trabalha, aquele cara... E aqueles colegas que vão dizer assim, não faz isso aí, não faz isso aí, que isso aí não é pra ti. Cara, não adianta, aqui não adianta tu fazer muita coisa. Tu pega aquele instrutor já das antigas, aqui não adianta tu fazer muita coisa porque não vai te levar a lugar nenhum. Os caras só vão te tirar pra, né, que nem o pessoal chama de corinho, vai lá, né? Só que, cara, eu ficava pensando assim, tipo, mas o que eu tenho a perder se eu fizer alguma coisa a mais, né? Esse lance de vai ter o carro, né? Aí comecei como instrutor prático, né? E aí, também eu dei um pouco de sorte aí nesse caso. Eu comecei como instrutor prático, e aí quando tu entra como instrutor prático, as primeiras semanas tu vai acompanhando um instrutor, tá? Experiente lá, e eu ia trabalhar num carro que já estava lá separado desse instrutor, que esse instrutor ele ia sair, né? Ele estava saindo para uma outra atividade dele lá, e aí ele ia me treinar para eu substituir ele nesse carro aí. E deu bem certinho na época. O CFC fazia tempo que não comprava nenhum carro zero, né, para frota. E aí, bem na época, assim, quando eu entrei, comecei a me treinar, eles compraram um carro zero. Tava o primeiro carro zero depois de tempo já, né? E aí tava lá aquele carro zero, e aí fica aquela coisa entre os funcionários, entre os colegas, né? Tipo, e agora, quem vai pegar o carro zero? Ai, vai ser o fulano, vai ser o Beltrano. E eu lá, novato, né? Recém tava dando aula. Deu a casualidade de bem certinho na hora que eu ia assumir esse carro desse instrutor, né? Deu uma reviravolta, umas pessoas saíram, o outro assumiu aqui, tal. E aí eu me lembro que eu dei uma aula só nesse carro, e aí, como eu sou metido, né? Eu digo que eu sou competitivo, mas o pessoal diz que eu sou metido. A diretoria olhou aquele carro e disse, não, esse carro zero aqui vai pro Jefferson. Nossa senhora, os funcionários assim, eu me lembro dos colegas assim, mas como? O cara entrou agora. Como? Né? E aí isso pra mim até serviu como aprendizado, assim, no sentido de tipo, pô, olha a responsabilidade que os caras estão me dando, eu recém entrei, né? E não pela diretoria, mas pelos colegas. Sim. Os colegas é que meio que tu vai te espelhando nisso, né? E aí os colegas ficavam assim, pô, mas o cara tá recém, agora entrou o cara, né? E aí eu
me puxava assim, tipo, tava sempre pretinho nos pneus. Não podia deixar na reta, né? Paninho. Não podia deixar na reta e eles vão falar, né? E aí criou esse negócio da mão branca, entendeu? Tipo, ó, puxa saco, né? E aí ficava aquele burburinho, porque assim, claro, eu não conhecia a diretoria do CFC, perfeito. Né? E eu cheguei na luta lá, né? Fui na entrevista e tudo, não era... Porque às vezes tem um indicado, do fulano, do parente e tudo, e aí todo mundo achava, não, isso aí é parente, deve ser parente, por isso que tá assim, que recém entrou, já ganhou o carro zero e tudo. Mas, né, o que eu queria passar? Não deixassem aquela coisa de, tipo, ó, o cara não tá fazendo por merecer. Sim. Entendeu? E aí comecei a me puxar bastante nesse sentido aí, pra fazer jus, pelo menos, já que, né, pessoal, já que vai ser falado, vamos falar então. Já que vamos falar, que fale mesmo. Né? Que fale mesmo, mas pelo menos merecido. Né? O Jefferson falando isso, e aí eu já volto lá nas aulas de 2019, a gente não lembra assim exatamente de todas as aulas, mas algumas, apesar de eu ter uma boa memória assim, né, visual, eu me recordo das aulas um pouco, eu me recordo da tua turma, tanto que eu falei contigo que a tua turma era das gurias de capacete, de moto. Era um grupo, era uma turma que tinha, acho que, olha, 6, 7, vinham tudo de moto, né? Então isso eu me recordo, né? E tinha a questão da união da turma também. Sim, a Patrícia fazia um trabalho, né? O lance do café, lembra do café? Isso, do café compartilhado. A Patrícia sempre abria as turmas, Patrícia, Santa Cruz aí. Em algum momento a gente vai gravar, né? Tu tens bastante história para compartilhar também, vais ensinar um pouco com as suas experiências. Mas eu me recordo que e até hoje eu falo, né, Jefferson, que um dos trabalhos que eu tinha principalmente naquela época era porque os alunos da formação, né, tu, os demais, primeiro, estavam loucos que chegasse no estágio. Era uma das aulas mais esperadas. Quando é que a gente vai poder ir no CFC fazer o estágio? Por quê? Porque imagina, tu tá fazendo uma profissão nova, tu quer conhecer, entendeu? E eu me recordo que no presencial, e isso eu falava inclusive na turma de atualização, né, que os instrutores antigos voltavam, da poder a gente dizia, galera, cara, peguem leve a gurizada nova lá, eles estão chegando lá, todo motivado. E eu me recordo que um dos trabalhos que eu tinha, assim, era motivá-los de novo, sabe? Era mostrar para eles que aquele instrutor que falou para eles, gastou teu dinheiro fazendo um curso de instrutor, é horrível a profissão. Só que esse instrutor que falava tinha 10 anos de empresa. Pois é tão horrível que tu tá 10 anos, né? É tão horrível que tu conquistou tua casa, né? Teu filho estuda numa escola particular, mas é horrível mesmo, né? E aí a gente tinha esse trabalho com os alunos da formação. Os tempos estão mudando. Hoje tu recebe os alunos lá para fazer estágio. Como que tu recebe eles, né? Tu nota que eles vão cheios de vontade, e aí tu, com a tua experiência, né, tu recebe eles, tu mostra pra eles, cara, vai mais devagar aqui, vai mais lá. Como que tu recebe os alunos, né, ou os novos colegas, né, que seja do Senac ou não, ou de outra instituição, né? Sim. Como que tá a receptividade, né, assim? Hoje, assim, o que eu vejo, assim, parece que tá mais difícil tu achar profissionais mais empenhados, assim. Eu não sei se é em função da pandemia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu vejo até pela observação, às vezes até na própria aula teórica, lá seguido vem o pessoal, teve até uma menina aqui do Senac agora, acho que foi mês passado, observando uma aula minha, né? Que só que agora é tudo online, né? Então não tem mais aquela coisa presencial e tudo, é cedido o link para a pessoa fica do outro lado lá. Perfeito. E aí, antes, quando começa a aula, eu já falo, tu a fulana do estágio, né? Sim, então, vai ser assim, eu falo muito, falo qualquer coisa, para não interromper a aula, tu me manda no chat privado aqui para mim, que eu te respondo, né? Tem aquele perfil de pessoa que tu sabe que vai trabalhar e aquele perfil da pessoa que está só cumprindo a hora, né? Assim é nas aulas práticas também lá. Tu vê aquele cara que está inteirado na aula, te acompanhando quando entra, o estagiário novo, interessado. Né? Aquele cara interessado, que está ali te perguntando e tudo, tu vê, esse cara vem, por mais que ele não tenha experiência, pelo menos ele tá vindo, ele tá querendo. Agora tem estágios, tem pessoas que chegam lá no estágio, tá eu e tu na aula prática, tá? Vamos citar, falei da aula teórica antes, mas vamos falar da aula prática agora. Tô dando aula para o aluno aqui, o estagiário aqui atrás, né? Não tem um papel, não anota nada, e aí eu vou, né, dando a minha aula ali e observando o estagiário. E aí, de vez em quando, eu falo demais, vocês já perceberam isso, e
vez em quando eu dou um cutucão nele. E aí, meu, tudo certo aí? Tu tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tu quer falar alguma coisa pro aluno? Eu sempre dou essa abertura, entendeu? Que é uma coisa que, quando eu fiz estágio, muitos poucos funcionários que me atenderam na época abriram essa brecha para mim. Para eu poder ter contato com o aluno também, para poder ter aquela primeira aproximação. E quando um dos funcionários, na época, dos instrutores que eu acompanhei o estágio, me dava essa abertura, eu achava o máximo. Assim, tipo, pô, tu vê? Eu sou recém-estagiário e já estou falando com o aluno do cara, né? Isso dá abertura. Então eu sempre faço, né, quando tinha acompanhamento nas aulas. Agora até faz tempo, até porque eu estou mais focado dentro do CFC do que fora. Mas antes, quando eu dava só aula prática, acontecia muito. E aí tu nota assim que aquela pessoa já chegou sem papel nenhum para anotar. Tu descuidou, ele tá no celular aqui, mexendo assim, não tá nem na aula, ele não veio. E aí tu vai meio que separando. E como é frequente hoje, a pessoa que ela não tá afim, cara, ela tá ali só para cumprir o horário. E aí tu vai meio que dividindo, né? E aí às vezes até tu entende na figura dos donos dos CFCs, de quem tá contratando e tudo, por que tá tão difícil a gente achar uma pessoa, né, mais preparada, mais afim, né, mais com vontade, porque é difícil. Não digo que nem é o meu caso, né, que nem eu falei, eu gosto de dar aula, né, que eu falei que chega sexta-feira eu tô rouco de tanto falar, porque eu gosto ali de ver as pessoas ali e tudo, né, mas não precisa ser também assim tão metido que nem eu, né, mas pelo menos parece que sabe aquelas pessoas que parece que não sai faísca, né, tem que ter aquela fagulha, que tu sabe que se tu acender gás ali perto vai explodir. Tem que estar ligado no 220. Senão não vai. E aí, galera, tá fazendo o curso de formação, vai fazer, né? E a gente pega esse exemplo que o Jefferson tá trazendo, né? Se tiver um estagiário lá, te imagina assim, ó, tu tá lá dando aula teórica, e aí tu recebe um estagiário, seja do Senac ou de outra instituição. Pô, o estagiário, né? Do novo instrutor que anota, acaba a aula, ele te faz pergunta, te pergunta como é, daqui a pouquinho, se tu tá na prática, ele observa, né? Ele não tá no telefone, ele tá no modo avião, o telefone tá no bolso, então ele observa o erro do aluno, e daqui a pouquinho, no final da aula, ele pergunta, pô, eu observei que o aluno apagou o carro, por que não apagou o carro, né? Tu acha que se um diretor ou proprietário te perguntar, como é que foi esse estagiário? Pô, será que o guri vai dar pra coisa ou não? O que tu vai dizer? Não, vai lá. E aí, da mesma forma, agora, quando o estagiário chega lá e não demonstra interesse. Então, assim, galera, a gente fala com frequência, Jefferson, no curso, né, agora online, com uma certa distância, por mais que eu me esforce em estar perto deles, a gente sabe que tem uma relativa distância. Eu digo para eles, o CFC não é obrigado a receber ninguém para entrevista. Exceto no estágio, que é uma entrevista disfarçada. Porque os CFCs precisam. É fato. Vários pedem. Tem instrutor no mercado de trabalho. Para trabalhar e às vezes não consegue. Onde a gente está pecando? Onde nós, instrutores novos, estamos errando? Né? E aí a gente pega teu exemplo aqui, né, para dizer, cara, vai fazer o estágio, vai ligado no 220, vai com o teu caderno de rascunho e anota. Acabou a aula, pergunta. Né? Eu acho que isso ajuda, né, Jefferson? Uma coisa assim que eu notei de mim, tá? Claro. Quando eu comecei, tu não vai inventar muita coisa. Aquele que chega tentando inventar coisa nova, ele já meio que dá com a cara na porta, assim, já. O que eu procurei fazer, assim, que é uma coisa que deu certo até, imitar quem está dando certo, sabe? Certo. Pegava aqueles instrutores, assim, quando eu fui fazer um estágio, por exemplo, até eu estava falando pro Lucas antes, assim, porque teve o estágio do curso aqui, e eu, né, bem ou mal no estágio, a gente acaba falando com os diretores de ensino, e eu me lembro desse primeiro CFC, que não é o CFC que eu trabalho hoje, desse primeiro CFC que eu fiz o estágio, eu falei para ele, cara, eu posso fazer mais aula, né? E ele, não, vai, tranquilo, o cara é gente boa, cara. Disse, não, pode fazer mais aula aí, vai, tranquilo. Aí eu fiz mais aulas do que o necessário, tanto prática quanto teórica, para poder observar esses instrutores. E aí eu noto, né, às vezes a questão do interesse até na procura do profissional que tu vai observar.
que eu fiz nessa época aí? Quando, eu já tinha terminado o estágio do curso e foi, né, me propuseram mais tempo, assim, para eu poder fazer mais estágio lá. Claro, não remunerado, óbvio, né, só para observar mesmo. Eu me lembro que eu conversei com os atendentes, assim, teve um dos atendentes lá que era meu conhecido, que eu tinha renovado a carteira lá também, tudo certo. E aí eu falei, cara, quem é o instrutor aqui, cara? Qual é o mais procurado? Eu cheguei e falei na cara dura, assim, não, eu já tenho. E ele, como assim, cara? Não, é que eu vou fazer um estágio aqui. Tu vai fazer estágio, tu vai trabalhar aqui com a gente? Eu disse, não, trabalhar eu não sei ainda, eu tô só fazendo estágio, né? E aí eu me lembro que eu perguntei pra ele assim, cara, qual é o instrutor, assim, que tu vê? Porque os atendentes, por incrível que pareça, é o atendente que já sabe ali, os alunos procurando, já tem um vínculo com aquele instrutor. E tem instrutor que trabalha hoje, gente, só abrindo um parênteses ali, que não sabe nem o nome dos atendentes do CFC. E isso abre, por mais que sejam funções diferentes, o atendente bem ou mal ele está ligado no teu serviço, direto. Porque quando chegam pessoas lá para marcar aula, marcar prova, tem muita gente que vem sem norte nenhum. E aí, para quem que eles vão perguntar? Pro atendente do CFC. Eles vão chegar no atendente e falar, qual é o melhor a instrutora, assim, no sentido que ele é muito paciencioso, que o pessoal procura bastante, qual é? E aí eu me lembro que eu perguntei, eu me lembro que tu falava nas aulas, aquele instrutor, o melhor instrutor, ele sempre vai ter a agenda cheia. Aquele instrutor que tem a agenda cheia de buraco, ele já, né, tá meio naquela vida, né? E aí eu me lembro que eu perguntei, eu lembrei disso e perguntei para o atendente, cara, qual é o instrutor aí que tá sempre na correria, agenda cheia? É o fulano. Aí eu fui lá no diretor de ensino, quando eu tive a oportunidade de falar com ele de novo, eu disse, cara, aula com fulano, eu posso assistir? E ele, tu viu, fulano é bem corrido, não sei o que. Daí eu, opa, esse é o cara então, esse é o cara. E aí eu fiz 2 aulas com o fulano, né? Que realmente, o cara era show de bola. O cara é top. Top. E aí o que eu comecei a fazer nas aulas do fulano? Comecei a imitar tudo, anotava tudo, cada vez. Nas minhas aulas práticas eu comecei a usar um carrinho, né? Que para poder... pelo menos explicar. Agora a gente vai fazer retorno de 3 pontos. Como é que faz? Pega o carrinho, faz aqui, faz aqui. Fica muito mais claro. Eu aprendi com o cara. Né? Ele foi uma das pessoas que me falou assim, Jefferson, ele virava para trás nas aulas assim, Jefferson, tu quer falar alguma coisa pro aluno aqui? O que tu tá achando do aluno aqui? Cara, show de bola, cara. Eu, na verdade, hoje... Tu te espelha nele? Sim. Assim como na aula teórica, algumas coisas... Eu me espelhava nos professores que eu tive. Tu é um deles, cara. Fora, né? Legal. Vai lá pra ficar puxando o saco. Porque eu paguei o café. Só porque tomou o cafezinho lá. Não, mas assim, pode ver que eu tô te citando em várias situações. Vários exemplos que às vezes eu não lembrava. Que daí tu tá falando. Porque assim, isso é uma coisa que acontece com o Papo com Café. Eu tô conversando contigo, em algum momento é como se eu não estivesse em 2022. Em vários momentos é como se eu estivesse dentro da sala em 2019. Porque daí tu tá falando, cara, e eu tô lá pensando em qual foi o momento que eu fazia isso. Eu mostrava do Ayrton Senna alguma imagem, não mostrava, falava disso, né? E aí eu me recordo do perfil, tu falou do atendente, né? Tem um dos conteúdos do canal lá que eu botei que é para atendente. A minha sugestão, eu acho que isso valoriza o profissional, o Jefferson, né? Todos que estão olhando. Quando chega um aluno lá no CFC para marcar aula, não conhece ninguém, não é indicado, como é que o atendente marca a aula? Minha sugestão, pergunta se ele tem indicação. Porque às vezes o aluno chega até o CFC por indicação, só que ele não sabe o nome do instrutor, não sabe como é, mas ele chegou indicado. E quando esse aluno cai no carro do Jefferson, que é indicado pelo Jefferson, o Jefferson fica muito feliz. Porque ele começa a se dar conta que o trabalho, a dedicação dele tá dando resultado. Quando tu te dedica, né, e tu disse que tu sai rouco na sexta, e eu também tenho um perfil, né, é meio semelhante nesse sentido, né, a gente se entrega tanto que no final das aulas, a gente tá cansado. Mas é um cansaço bom, né? Claro, só que tu recebe um aluno, tudo, aconteceu esses dias, vários acontecem, né? Lucas, quem te mandou um abraço, vou lá, deve ser o fulano, fiz aula contigo também. Cara, isso é o reconhecimento do nosso trabalho. Isso que não tem preço, é isso que tu disse que é bom, né?
Então, eu fico feliz, cara. Feliz mesmo, Jefferson. Tu tava falando isso e realmente algumas coisas me recordam assim muito prontamente, né? E a gente ter sido exemplo, porque tu teve exemplo, eu também tive. Eu, na minha cabeça, eu tenho os meus professores que são referências para mim. E aí entra um gancho, né? Jefferson, todos. Quando é que tu sabe que tu virou referência? Quando novos profissionais começam a te copiar. E isso não é ruim. Pelo contrário. E isso é um prazer que eu tenho. Eu compartilho tudo que eu sei. Quem trabalhou comigo, né, mais perto, sabe. Cara, eu não escondo nada que eu faço. Eu tô fazendo tal coisa, os caras ficam assim, cara, onde é que tirou isso? Cara, tô fazendo isso. Se me perguntam, eu não vou estar lá. Eu, Jefferson, vem cá, faz assim. Não, eu não vou, eu não pego ninguém pela mão. Eu dou um empurrão. Se tu me perguntar, ó, e cara, eu falo. Não tem segredo. Cara, eu faço isso, faço aquilo ali. Boto a câmera assim, falo sobre isso. Às vezes acontece algumas perguntas. Isso é sinal que a gente está virando referência. E isso nos deixa muito felizes, né? E uma outra coisa, assim, uma coisa que para mim também foi uma baita de uma recompensa, não só por parte dos alunos, mas daqui a pouco tu vê assim, ó, além de ser imitado, os próprios teus colegas, né? Aí às vezes colegas mais velhos do que tu vêm te perguntar coisas, tipo, cara, como é que tu faz tal coisa? Assim, eu preciso fazer. O que tu tá falando para os alunos quando ele te pergunta tal coisa? E tudo isso, eu falo assim. E aí tu, tipo, depois que tu conversa com a pessoa, tu fica assim, só um pouquinho, fulano entrou bem antes de mim, um cara que tem uma baita numa bagagem. E aí se ele tá me perguntando, bem ou mal, é um sinal de respeito, né? Referência. Então, é referência. A gente vai virando referência. Quando a gente é bom profissional, quando a gente se entrega, faz com a nossa verdade, e não quer dizer que a gente não erre, porque a gente não é anjo, né? A gente também erra. Mas quando tu vai fazendo com a tua verdade, sem esperar um retorno, em algum momento tu começa a virar referência. E é o que tu falou, mesmo entre os colegas, né? Não que seja um baita do exemplo, mas só em ser procurado já... É referência. Não, e aí vem, de novo a gente esbarra naquilo que o Lucas até estava falando, de como é que é quando tu entra no CFC, né? Tu tem dois lados para te espelhar. Naquele lado que vai te criticar, dizendo que tu é puxa-saco, que tu quer aparecer para a diretoria, que tu não é tudo aquilo que tu está parecendo, é um lado. O outro lado é aquelas pessoas que estão te ajudando. É aquelas pessoas que tu vê que a agenda é cheia justamente porque eles ajudam. Tem, Lucas, assim, tem uma pessoa que eu me espelho muito lá onde eu trabalho, que é um instrutor que está lá há quase 15 anos. Quer falar o nome? Fala aí, cara. Bom, um abraço pro Norberto lá. Aí, Norberto, ó. Norberto tá, cara... Parabéns, o Norberto, cara. assim, o Norberto é um senhorzinho, só deixa eu falar a figura do Norberto. O Norberto é um senhorzinho de idade, já quase não aposenta. Eu acho que ele deveria até estar se aposentando, só não se aposenta porque ele gosta de trabalhar. O Norberto é referência para todos os instrutores que chegam lá. Olha isso, legal. E os alunos, agenda cheia sempre, chegam a esperar 2 meses para ter aula com o Norberto. Porque já vem de referências de outras pessoas. É óbvio que eu vou me espelhar no cara. Claro, eu não vou ser igual o cara, né? Mas quando eu entrei, o Norberto no caso, assim, todo funcionário novo que entra, ele tem que pelo menos fazer uma aula com o Norberto junto para ver como é que... E ele tem uma didática, assim, ó, que parece... Sabe aquele senhorzinho do interior mesmo, assim, que ele tem uma simplicidade enorme, uma humildade enorme. Só que assim, ó, ele não deixa nada sem explicação. É um cara assim que, tipo assim, ó, se tá sempre correndo, pra lá e pra lá, mas tu chama o nome dele, ele para tudo que tá fazendo, ele te olha. E receptivo, entendeu? É uma pessoa que tu pergunta qualquer coisa e diz, não, faz assim, tudo. Não, e do jeito dele, né? Só que é isso que vai cativando mais as pessoas. Lá não tem quem não goste dele. Esse é o cara. Legal. Né? E aí, e o engraçado, por que até fiz questão de falar nisso? Porque normalmente uma pessoa com muito tempo de casa é aquela pessoa que já se atira pelos cantos, que não tá bem afim. Tu vê, aí quando tu vê uma pessoa que já trabalha há anos, né, que gosta do que tá fazendo, pô, tu vê assim, tipo, mas olha que legal essa vida, né? Que legal. E aí vem aquilo de novo, que eu tava falando de mim. Pô, hoje eu me sinto muito mais realizado dando aula, né? Por mais que no passado tinha mais, né? Era mais balaqueiro, digamos assim, né? Hoje eu me sinto muito melhor em ver o retorno dos alunos do que antes, quando eu tinha o retorno só da diretoria, né? E aí, nesses casos, que nem esse meu colega Norberto que eu falei, tu vê assim, tipo, olha a realização da pessoa, tu chegar
E de novo vem aquilo, né? Que eu disse, tu não tem que fazer o que gosta, tu tem que gostar do que faz, que é uma coisa diferente. Quando tu gosta do que tu faz, né? Eu sei que é meio uma frasezinha meio batida e tudo, né? A pessoa fala muito sobre isso, mas pelo menos se tu aprende a gostar do que tu faz, tu já levanta de manhã com uma vontade diferente já. E tu já começa a querer inventar mais. E aí no inventar mais, tu começa já meio que, né, ver outras coisas. Só que assim, ó, o lance de inventar, que nem eu falei antes também, tu não tem que chegar com o pé na porta e dizer, agora eu vou inventar tal coisa, tal coisa. Não, 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 não. Copia de quem está dando certo. Essa que é a receita. Né? E bota o teu tempero. Sim, aí claro, cada um tem seu jeito. E aí, o que eu vejo hoje de mim, né? Tem muito daquele primeiro cara que eu observei as aulas dele, que eu copiei, muito do próprio Norberto, né? Sim. E aí, cara, eu boto tu fez o feijão com arroz, eu tenho, os temperos eu tô botando. Né? E aí, mas claro, é nessas pessoas que tem que se espelhar. E aí hoje eu vejo, assim, já, isso tem bem ou mal, né? O ruim da profissão hoje de instrutor de trânsito é a rotatividade. Sim. Porque aquele profissional que não tá afim, aquele caso que a gente estava falando antes, ele bem ou mal, ele não dura muito, ele não dura, né? Ele fica girando, 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 e aí eu vejo que às vezes chega um instrutor novo lá, e ele vai pro lado mal da força, sempre. Né? Tipo, não, eu vou me acomodar aqui porque já me falaram que não adianta eu falar porque eu não vou ter sucesso, não adianta que daqui eu não saio, que eu vou ser sempre instrutor prático, que eu não vou sair daqui nunca, não... É relativo, né? Não tem como tu prever isso. Mas, ô Jefferson, sabe o que eu percebo com isso, cara? Não é um instrutor de trânsito. Esse mesmo profissional que fala isso, ele vai ser ele vai ser nas próximas profissões que ele tiver, e ele já era nas profissões anteriores que ele tinha. Porque isso é o perfil dele, né? Ele não entende? E isso vai existir, acaba existindo, né? E é por isso que cada vez mais tem que entrar profissionais novos, né? Porque daí dá um sangue novo. E eu não estou dizendo em trocar. Tem que então... daqui a pouquinho vem um corte lá, né? O Lucas disse que os instrutores velhos todos têm que ser trocados. Não é isso que eu estou falando. Os cortes, já vi os cortes, né? Vou usar contratinho o negócio aí. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, em todas as profissões, a gente precisa do instrutor novo e do instrutor experiente. No futebol se fala isso. Toda profissão precisa. Porque essa troca que tu teve com o Norberto, né, e com outros lá, hoje tu fez quem tu é, com o teu tempero, tu já sabe o tempero que tá certo, tu já sabe a fala da aula teórica para fazer o aluno tá dormindo, tipo, participar sem ficar ofendido, porque também tem esse cuidado, né? E tem coisas que só a experiência vai te trazendo também, né? Não adianta tu chegar querendo inovar muita coisa que, né, que nem eu falei antes, tu vai dar com a cara na porta. Tu imita quem tá dando certo e põe um pouquinho mais. Tu né? tem umas obrigações a cumprir, né? A gente, quando entra na profissão, tem umas obrigações que é o mínimo. Tu tem que entregar o mínimo. Feito isso, estabilizou, tá mais tranquilo, já tá pegando um pouquinho de experiência, bom, agora é a hora de começar a acrescentar coisas na tua aula, né? E tu vai testar coisa que dá certo, não dá certo, que pra ti dá certo, pra mim não dá, numa turma teórica deu, na outra não deu. Gente, isso é da aula, né? E isso achei o mais prazeroso, assim, que eu tenho, pelo menos, né? Eu digo em todas as turmas, né? Jefferson, a todos estão olhando, eu não sou o mesmo em cada turma que eu dou. Com certeza, hoje, eu sou diferente da turma que eu trabalhei contigo, né? E sou diferente da turma anterior, que acabou agora de Senac, e que já está começando uma outra, que a gente já está dando aula, que já vai começar uma outra agora, então... Isso não para, né? Mas eu não sou o mesmo. Porque a cada vez que eu compartilho, e que eu troco, e que o aluno traz coisas, eu penso, pô, eu posso falar assim que vai melhorar. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais desse jeito que vai ser melhor entendido. É a comunicação, né, que faz parte desse processo. Eu aproveito o gancho que eu estou falando, para o Jefferson descansar um pouquinho, ele disse que ele fala demais, então eu estou falando um pouquinho da descansada. Curte, compartilha o Papo com Café, manda para bem longe esse conteúdo e eu faço um apelo aqui, doe sangue, doe vidas. Gente, é uma causa que eu compro, que eu divulgo, que eu dou, não para dizer que eu sou melhor ou pior, mas pelo menos assim talvez eu possa te espelhar a fazer também. Doe uma vez. Se tu doar, não deu, passou mal, nunca mais doa, ok, mas tenta. Não diz que tu não consegue sem antes tentar. Isso é uma sugestão que eu dou. Hospital de Clínicas, essa semana em Porto Alegre está precisando, né? E eu faço esse apelo aí, certo?
Não custa, né, gente? Até Não porque daqui a custa. pouco a gente vai precisar, né? Então, pelo menos já está fazendo uma doação aí. E o que a tua esposa, a esposa do Jefferson, também dá aula, né? Só que ela é outro ramo, né? Ela dá aula em escola, né? Escola pública e também. O que ela tá achando de tu ser instrutor, cara? O que vocês conversam sobre? Cara, meu casamento melhorou assim, ó. Olha aí. 200%. Olha aí. Disso, porque antes, realmente, aquele negócio que eu falei, né? A gente era trabalho antes. E assim, tempo pra família não tinha. É que eu falei, meu filho tinha nascido, até o 3º mês de idade dele, eu só vinha pra casa nos finais de semana. E teve uma época que eu viajava muito. E aí, tipo assim, pô, o casamento já tá meio estranho, né? E isso é no geral, né, gente? Não tem, a partir do momento que tu te ausenta demais, né? E aí hoje ela vê, bem ou mal, eu tenho um horário bem mais tranquilo. Definido, né? Tu Mais sabe? definido em função disso. Não tem aquela coisa de chegar em casa e estar preocupado com o telefone que vai tocar, preocupado com o e-mail que vai chegar, ligação na madrugada e tudo. Hoje, assim, pra mim é muito recompensante a questão de chegar em casa e saber que a minha missão já foi cumprida durante o dia. Né? Eu já dei aula que tinha que dar. Claro, tu não pode estacionar assim, sempre tem alguma coisinha. Às vezes, amanhã eu vou dar aula de direção defensiva. Beleza, já vou pegar alguma coisinha aqui. Sempre se atualiza, eu vejo muita notícia para poder também compartilhar com os alunos, para não ser aquele mais do mesmo. Né? Mas fora isso, eu chego em casa hoje, a missão está cumprida. Né? E ela notou muito nisso em mim. Só que, claro, tem uma reclamaçãozinha, né? O que eu engordei depois de começar a dar aula. Pô, agora nesses tempos, olha, eu tô, né? A câmera tá me engordando aí, tá? Não, mas é que essa questão de saúde, esses dias eu até tava vendo um episódio do Papo com Café. Da alimentação. Da alimentação. Da Lu Retter. A gente não dá bola, mas é saúde, né? É saúde. Então, e para a função de instrução, né, instrutor de trânsito, é uma pessoa que fica estacionada direto, né? Literalmente estacionada, o tempo todo sentado, tanto no carro quanto na aula. Na aula teórica agora, então, nossa, na aula teórica tu fica o tempo todo, tu fica 4 horas, no meu caso, né? Tem CFCs que dão mais uma variada, mas no meu caso lá eu fico 4 horas ininterruptas, tem um intervalo de 10 minutos, né? Falando, sentado, falando, sentado, e aqui, né, a saúde vai pro brejo, falando e café, direto. Né? A Lu falou uma coisa, e é até um corte da Lu que tá no papo lá, que é assim, ó, pra te emagrecer, não é difícil, o cálculo, ele é fácil de fazer. Tu tem que consumir menos caloria do que tu gasta. Se tu gasta 1000 calorias, tu tem que consumir menos para te emagrecer. Tu tem que gastar mais caloria, melhor dizendo, do que tu consumir, né? E aí é dificuldade, porque às vezes, dando aula, é no buffet livre, que o cara manda, e às vezes é bom, é ficar muito tempo sentado e tu não gasta energia, porque tu não tá caminhando, né? O instrutor prático caminha um pouquinho, mas ainda faz pouco exercício. Ainda assim é bastante tempo sentado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava e pode ainda repensar como um todo, como categoria, como um todo, como profissional, como professor, né? Essa questão da alimentação ainda. Eu acho que a gente ainda pode evoluir para não ganhar peso. Eu perdi 10 quilos. Eu perdi 10 quilos porque eu cheguei num momento que eu olhei uma foto minha e disse, não, deu. Não, deu. Tá na hora, né? Deu e aí eu passei, aí foi onde eu conheci a Lu, né? Aí eu perdi 10 quilos e hoje eu me mantenho com o mesmo peso já faz 10 anos praticamente. E não é nem a questão estética, porque tem muita gente que pensa, não, estética, vai ficar bonito pra caber na roupa do verão. A minha foi estética, porque eu olhei e digo, não quero mais isso pra mim, não me reconheci na foto. Não, mas é que na verdade tu nunca foi gordo. É que tu já me conheceu depois que eu frequentava a aula. Não, então tá tudo certo. Eu te conheço já era. Mas assim, o que eu falo assim, não é questão estética, mas é de saúde. Não, é né? saúde, Mas é de saúde. O que tem de instrutor, assim, com problema de coluna, né? Barrigudo, eu já tô ficando, né? Mas é que eu relaxado mesmo. E por incrível que pareça, Lucas, eu fazia muito mais exercício, vai parecer estranho isso. Das aulas ali que eu dei, eu fazia muito mais exercício dando aula de simulador do que qualquer outra coisa. Quando eu dei aula de simulador. A teórica é sentada o tempo todo,
prática sentado o tempo todo, levanta um pouquinho na hora da baliza ali, mas já senta de novo, né? Então, agora simulador não, simulador por incrível que pareça, eu ficava o tempo todo, né? E aí também é uma questão minha, de eu ser metido, né? Não é metido. Sim. Competitivo, né? Não, mas é que aquela questão de gostar de falar demais também, né? E eu gostava de ficar do lado da pessoa ali, ela tá dando a aula do simulador e eu falava, tá vendo por que tu tá fazendo isso? E em pé, o tempo todo em pé. E aí eu me lembro que me dava vontade de sentar, né, no intervalo entre uma aula e outra ali, em função de ficar em pé. E engraçado, né? Porque normalmente o simulador era para ser mais light a coisa. E aí eu me lembro disso aí Mas é a participação, né, Jefferson? É a participação, porque querendo ou não, tu fica próximo do simulador, tu querendo ou não, o simulador ele avisa os erros dos alunos, mas tem coisa que o instrutor avisa, o simulador não reconhece, né? Ah, sei lá, pisou o pé esquerdo no freio. O simulador não vai reconhecer qual foi o pé, isso é o instrutor, né? E tu, por ser mais ativo, estava mais junto, presente. E isso, até, dependendo da situação, dependendo do instrutor que está lá no simulador, o aluno sai falando mal mesmo. Olha, direto. Cansei de estar na aula prática, chegar aluno e falar assim, no simulador eu não aprendi nada. Não tem... Depende, também depende do aluno, muito. Claro. Né? Mas também é aquela pessoa que tem que estar lá, tá, por que piscou vermelho lá? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Tipo assim, mas tem que dar, aqui precisa da pisca também, tudo. Claro. Muitas pessoas começam no simulador sem antes nem ter entrado num carro na vida, né? Que é o normal. Exato, a maioria não sabe, né? E aí que vem o papel do instrutor de falar, tipo, tu vai fazer simulador, é assim, assim, assim. E por isso que gera até essa polêmica, já analisando a questão do simulador, o pessoal bota na cabeça que tipo, a gente tem que estar pagando para jogar videogame e tudo. Que daí tu vai ver uma matéria, esse dia eu tava vendo uma matéria criticando essa questão, né, do estado do Rio Grande do Sul ser o único ainda, que briga e tudo. E aí na matéria tava uma foto de um PlayStation. Tipo assim, a própria matéria já é tendenciosa. E é uma coisa que eu gosto de frisar até na aula teórica lá. Eu falei, pessoal, quem está fazendo categoria B ainda tem que fazer obrigatoriamente 5 aulas de simulador. Né? Só que o simulador, e aí eu friso bastante, simulador não é isso que vocês estão vendo na internet. Simulador é isso aqui, daí eu pego e mostro a foto do simulador do CFC. Olha, é um protótipo de um carro. Tá ali, ó. Tem marcha, tem volante. E aí, é incrível até, Lucas, assim, porque seguido tem gente que fala assim, é assim? Eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha volante. Isso não, um protótipo, tu aprende a dirigir ali. E aí falo também desse meu feedback que eu tenho na aula prática, porque é muito nítido tu pegar um aluno que já fez aula de simulador daquele que não fez ainda. O profissional é que vai determinar se o aluno vai gostar daquilo ali ou não. É muito fácil tu só deixar, né? E aí quando eu falo lá na aula teórica, quando o pessoal pergunta no simulador, eu não queria fazer simulador porque deixar a carteira cara e tudo. Eu disse, gente, simulador não é isso que vocês pensam. O simulador tem sensores nos pedais. Capaz, olha, se tu soltar muito rápido a embreagem lá, ele já apaga. E vai ficar piscando lá que tu interrompeu o funcionamento do motor. Né? Capaz, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Pô. E aí, claro, é muito fácil, como eu falei, tu simplesmente abandonar. Né? Mas a partir do momento que tu tem uma conversa, esse próprio aluno que está lá na teórica ainda, ele já começa a se interessar. Claro. E aí quando chegar lá para fazer o simulador, ele já vai ver com outra visão, ele já vai aqui que faz e tudo. E os CFCs estão evoluindo nisso, eu tenho conversado com bastante diretores, aonde assim, acho que nos últimos 6 meses tem mudado várias coisas quanto ao profissional que está atuando, e uma das coisas é a atenção ao simulador, né? E tem um simulador, né, de moto que já está em teste, inclusive com alunos, porque o simulador, ninguém diz, é bom e deu, não, ele tem comprovação. Existe lá, eu quero ver qual foi a aula 7.800.000 e tem lá, foi o Jefferson. Então tudo isso existe no simulador e o de moto está sendo testado. Mas logo a gente apresenta no Papo com Café o simulador de moto aí. Jefferson, cara, muito obrigado por estar aqui comigo, né? Por estar aqui conversando. Foi muito legal te rever, cara. E eu queria que tu compartilhasse algo para os instrutores. Esse canal é para instrutor, né? Sim. Seja os mais antigos, os mais novos e aqueles que hoje não são instrutor, mas que através do nosso bate-papo, quem sabe serão os próximos instrutores também, né? O que tu pode deixar de recado para eles aí? Bom, gente, assim, né? Nem todo mundo tem a mesma história, claro, né? E nem quase todo mundo não vai ter o mesmo desenvolvimento, mas assim, a
minha recomendação, se é que possa servir de exemplo, né, gente? Faz o que te sente, faz alguma coisa que te sinta bem, mas claro, não vai te atirar, né? Aquilo que a gente estava conversando agora aqui. E te espelha em quem está dando certo, aquela mensagem que a gente falou antes. Porque assim, ó, se tu faz a tua cama, como entre aspas, assim, tu trabalha direitinho, não vai ser aquele colega crítico que vai te levantar. Se o colega já é crítico quando tu entra, ele vai continuar crítico quando tu sair. Tá? Faz o teu serviço de uma forma boa, né? Eu vejo isso muito na minha, no que eu faço hoje. Hoje eu tenho, eu estava falando para o Lucas, hoje eu tenho total abertura com o dono do CFC, com a dona do CFC, uma proximidade enorme em função das coisas que eu fiz. Porque ele era puxar saco. Não. Eu comecei, e aí vem nas pequenas coisas é que tu vai receber o retorno. Pois bem, o fruto do trabalho eu vi nessa hora aí. Esse diretor de ensino, e depois eu fui falar com outro diretor de ensino também, ele me falou a mesma coisa. Assim, tipo, não, cara, tu trabalha direitinho, tá tudo certo, tu trabalha super bem, foi uma fatalidade. Tá tudo certo. Aconteceu. Deixa quieto, tu vai ficar meio amassadinho. Daí eu disse, mas é um carro novo esse aqui. E aí, disse, não, segue vai. E aí ficou um tempão ainda aquele amassadinho ali depois, aí me descontaram, claro. Óbvio. Me descontaram o meu salário. E mas tá certo, acho que tá certo. E eu paguei com gosto, eu disse, Tá não, certo. pode tocar, porque eu que vou descontar, eu fui culpado e tudo. Só que daí vem aquilo, né, o exemplo para quem está começando agora, é nessas pequenas coisas que tu vai sendo reconhecido. Se tu fosse aquele cara que já era mais atirado, tu disse, deu pra ti, bateu o carro, tá fora. Deu, já era, né? E aí tu vai meio que vendo a tua posição, né? Se daqui a pouco não dá certo como instrutor prático, tu já começa a te voltar para aplicação de provas, que hoje tem no CFCs direto, né? Para simulador e tudo. Mas o que vale nessas horas? Trabalhar bem. Trabalhou bem, tu vai ser reconhecido de alguma forma. Perfeito. Tu vai ser visto como um puxa-saco pelos outros, isso é fato, né? Mas dentro de ti, quem é que paga teu salário? É tu mesmo, né? Tu vai ter que te recompensar dessa forma, não dá bola para os outros, crítico vai ter sempre, né? Faz a tua cama, tá tudo certo. Mais cedo ou mais tarde, se não for naquele CFC que tu está trabalhando, vai ser no outro. Claro. Mais cedo ou mais tarde tu colhe o que tu planta, sempre assim. Fazer o trabalho bem feito, né, sem pensar muito nos outros, fazer aquilo que tu acredita que você é certo, né, reconhecer quando a gente erra e não fazer de novo, né? Sim. Reconhecer quando tá errado, muitas vezes é um pneu rasgado, olha, errei, eu devia ter pisado no freio, não pisei, entende? Acho que isso tudo agrega, né, enquanto diretor, eu gostava de conversar com o meu instrutor e dizer, Lucas, cara, rateei, cortou um pneu, entende? Então acho que essa transparência ajuda, né, o vínculo, né, do diretor, do proprietário, do CFC com o instrutor. Jefferson, valeu, Lucas. Obrigado, tá? Obrigadão. Valeu. Galera, curte, compartilha, te inscreve no canal, manda pra bem longe esse conteúdo aí. Falou? Tchau, tchau.